Caras e caros plantonistas, ó, podemos aí respirar um pouquinho mais aliviados, porque o governo Lula já está sabendo que vai ter interferência dos Estados Unidos em 2026. O fato deles já estarem avisados, sabendo, já estarem se preparando para isso, é o que pode nos dar algum alívio. Por quê? Porque da última vez que teve interferência dos Estados Unidos no Brasil, isso foi no governo Dilma, o governo simplesmente ignorou. A ponto de que a Dilma sofreu um golpe e depois prenderam o Lula, tudo isso com apoio aí e com o dedinho direto dos Estados Unidos, e todo mundo fingia que não, que isso era teoria da conspiração e tudo mais. Depois a Vaza Jato, aliás, o Walter Delgatti Neto conseguiu comprovar que era tudo verdade, que tinha realmente ali interferência direta e claríssima dos Estados Unidos naquilo tudo. Pois bem, dessa vez o governo já sabe e já está tomando aí as precauções para não deixar que isso aconteça ou para minimizar o máximo possível tudo isso. Ok, nisso, o que acontece é o timing do Donald Trump para interferir no Brasil está bem ruim, bem ruim. Por quê, Thiago? Eu vou te explicar. O Brasil tem uma eleição agora, em outubro. Segundo turno, se você pensar em 2 turnos, o segundo turno é no comecinho de novembro. Só que outra coisa também acontecerá no comecinho de novembro. Vai ter eleição nos Estados Unidos, não presidencial, e sim as eleições de meio de mandato. Lá nos Estados Unidos, metade dos parlamentares é eleito no dia em que o presidente da República é eleito. E a outra metade é eleita no meio do mandato do presidente. E lá, historicamente, é histórico, o presidente que está no poder perde a maioria, ou se tem uma maioria, a maioria dele encolhe muito na eleição de meio de mandato. O fato é que a maioria do Trump ocorre por pouquíssimos votos. Para você ter ideia, no Senado ele nem sequer tem maioria absoluta, a maioria dele é por um, 51 a 49. Na Câmara dos Deputados também, é bem pequena a maioria dele. E o que se imagina é que o partido dele vai perder 40. E quando se perde 40, na verdade são 80, eu já explico por quê. 40 assentos na Câmara dos Deputados, o que vai fazer com que eles não apenas não tenham maioria, com que seja uma minoria, mas bem minoria. Por que 80, Thiago? Porque se você tira 40 de um lado e coloca 40 do outro, a diferença total é 80. Então tá ruim. As pesquisas mostram que vai ser um desastre para o Partido Republicano. Aí parte ali do plano do Trump era o quê? Com a invasão à Venezuela, ele pega uma coisa que unia quase todos os estadunidenses, que era: a imprensa ficou 10 anos demonizando Nicolás Maduro, e ficou mais de 10 anos demonizando o chavismo na Venezuela. E aí, o que é? Pô, eu prendi esse cara, consegui e tal, ele sai com o Maduro como um troféu. Só que o que ele não esperava é que mais de 70% dos estadunidenses fossem contra. A segunda coisa que ele estava querendo é o quê? Baixar a inflação. Por quê? Porque aumenta a oferta de petróleo, então o preço do petróleo no mercado internacional cai. Caindo o preço do petróleo no mercado internacional, o que acontece? Vai cair o preço da gasolina, vai cair o custo para a indústria produzir, o que vai levar a uma queda, uma deflação aí no preço de alimentos, no preço de tudo. O preço de tudo cai, porque até o transporte de tudo vai cair o preço, porque caiu o preço para os caminhoneiros. Só tem um problema. Eu já avisei aqui, quem assistiu o vídeo anterior, o Trump não está conseguindo meter a mão no petróleo venezuelano. Talvez a próxima atitude do governo Trump seja tentar algo contra a atual presidenta, ou talvez a próxima seja ele tirar sanções contra a Venezuela, o que vai aumentar um pouco a oferta de petróleo e vai baixar o preço, sem ele precisar ali tentar tomar o petróleo inteiro, porque tomar o petróleo inteiro está difícil, porque a população da Venezuela está indo às ruas dizendo que não vai deixar. E vai ser difícil, ele vai colocar soldados para proteger, a população vai lutar. E vai ficar bem difícil. Aí, o que acontece? O Trump está nessa encruzilhada aí. Só que tem uma coisa sobre novembro. A partir de novembro, se ele perder a eleição, depois assumem os novos deputados e senadores. Passa a ter maioria para o impeachment do Trump. Só que aí tem duas coisas. A primeira, o Trump está nos arquivos de Epstein. E esses arquivos mostram ali em várias menções ao Trump, menções como o Trump sendo estuprador. Várias. Não é uma nem duas, são várias. A imprensa tá meio que... E agora eu entendi porque que a imprensa está abafando isso. Provavelmente a imprensa sabia, o Trump vai invadir a Venezuela, teremos o petróleo que sempre queríamos, e quando eu falo teremos, a imprensa não tem petróleo algum, mas os patrocinadores da imprensa, e no caso dos Estados Unidos, os patrocinadores também são donos dos veículos de imprensa, são as mesmas pessoas. Eles vão ter isso, e aí tá ok. É como no Brasil, eu explico aqui sempre, olha, o André Esteves, banqueiro mais poderoso do Brasil, aliado aí dos donos dos maiores bancos do país, ele é um dos, se não o
maior patrocinador da Rede Globo. E os bancos são os maiores patrocinadores da Rede Globo. Então, quando os bancos querem que tenha reforma trabalhista, a Globo vai colocar lá, todos os dias, todos os seus analistas sendo a favor da reforma trabalhista, com argumentos diferentes para parecer que tem ali alguma diversidade. Mas não, todos sendo a favor. Vai chamar especialistas, entre aspas, que são a favor daquilo. Se os bancos forem contra algo, vamos chamar alguém que seja contra. É por isso que quando os bancos queriam demonizar o Alexandre de Moraes e dar um golpe no Alexandre para depois pegar Flávio Dino e Lula, toda a imprensa passou a inventar fake news contra o Alexandre de Moraes. Inclusive passaram a chamar de esquerda burra, entre aspas, quem questionava as fake news. Percebeu? Aí depois a Malu Gaspar chegou a recuar na fake news. A Mônica Bergamo e a Eliane Cantanhede disseminaram fake news, inventaram notícias que foram desmentidas por todo mundo e elas não pediram desculpas até hoje. A Malu Gaspar não pediu desculpa, mas ela deu uma recuada e tal. E depois foi afastada da Globo News. Pra quê? Pra preservar a imagem dela, porque ela estava sendo achincalhada. Pois bem, aí você vê. Os patrocinadores mandam tudo. No Brasil é o agro, são os bancos. A gente geralmente ali é associado à extrema-direita. É a direita que abraça a extrema-direita sempre que pode. Nos Estados Unidos é a indústria das armas e a indústria do petróleo. Pode ver que todas as guerras que eles fazem é por petróleo. Esses caras são os que mandam aí nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. Estão muito acima do que são aí a elite ou o establishment do Brasil. E aí eles ganham nas duas. Eles investem, os mesmos donos das indústrias petrolíferas, eles também são donos da indústria armamentícia. Então eles ganham nas duas. Primeiro vendendo as armas para fazer a guerra e depois roubando o petróleo fruto da guerra. Só que lá na Venezuela é muito difícil aumentar a produção de petróleo, então vai ser difícil o Trump conseguir uma deflação, né, ou uma queda na inflação acentuada da maneira que ele quer até novembro. Ele vai ter que inventar alguma outra coisa para tentar se eleger. Não sabemos qual coelho ele vai tirar da cartola. O problema é que